Saudações, amigos do Enguarda! Muito bem, antes de tudo, desejando uma boa semana a todos, uma sequência de temporada que estamos vivendo. Estamos para entrar no segundo semestre, muito otimismo, vacina para todos e a luta segue com saúde, que é mais importante. O Enguarda vai receber hoje, vai falar hoje de um assunto de arte marcial um pouco diferenciado. Eu acho que pouca gente aqui no Brasil ouviu o termo Senpai. Solta a vinheta, produção! Sim, meus amigos, não basta ser graduado em faixa preta uma vez, ou duas vezes, ou três vezes. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Um atleta normal, num curso normal, no meu caso, vamos falar do meu caso, por exemplo, um atleta regular leva assim de 8 a 10 anos, né? Eu precisei de uns 10 ou 12 anos para chegar à faixa preta. Então é um processo natural, um elemento natural. Existem aquelas pessoas fora de série, né? Que são verdadeiros artistas marciais. Eu digo que são os filósofos das artes marciais. E eu acredito que no Brasil ele é o único, possivelmente é um dos únicos no mundo formado em várias graduações, formado em várias modalidades de luta. Eu acredito que são 7 faixas pretas na cintura deste grande mestre, e por isso ele se diz, o nome dele, de título, ele não se diz mestre, ele fala que é Senpai, e ele vai explicar por quê e o significado desta qualificação. É o mestrão Manuel Vasconcelos, bem-vindo! Mestrão, por favor. Eu estou muito curioso para saber de onde vem Senpai, o que realmente é isso, mestrão? Será um prazer te explicar. É o seguinte, Senpai vem da linguagem japonesa. Né? Mais pertinho do microfone. Tá ok. Vamos começar pelo dojo. Né? Então, quando você entra no dojo, tem os alunos, que são os kohai. Tá? Conforme vai se graduando, né, aqueles que estão mais à frente, eles são chamados de Senpai, que é o mais graduado, abaixo do sensei da academia. Tá? Em sequência vem o sensei, depois vem o shihan, que é o grande mestre. Isso na linguagem japonesa. Né? Como você tinha me falado, porque não gosto que me chamem de mestre. Não gosto. Para mim, eu sou um senpai, que significa veterano mais graduado. Agora, amigos do Enguarda, vocês vão ver o que é esse homem aqui. Ele é graduado quarto Tuen, seria quarto Dan no japonês, né? Quarto Tuen no chinês, Zen Kung Fu. Fora isso, tem outras graduações, a lista segue, né, mestre? Vamos lá, posso falar? Sim, por favor. Muito bem. Kung Fu, estilo garra de águia, faixa preta, quarto Dan. Kickbox, faixa preta, terceiro Dan. Né? Judô, faixa preta, primeiro Dan. Taekwondo, faixa preta, primeiro Dan. Shuai Chao, que é o judô chinês, sim, faixa preta. Muay Thai, faixa preta. E Jiu-Jitsu, faixa preta. E faixa marrom, primeiro kyu de Karate Kyokushin, em busca da 8ª faixa. Esse ano não, né? Vai descansar esse ano. Não, né? Até o final do ano. A pretensão é final do ano. Né? Chegar à 8ª faixa. Eu vou prestar o exame, não sei se vou passar. Né? Porque Kyokushin é uma arte muito dura, não é fácil. Todas elas são difíceis, tem a sua peculiaridade, né? Em dificuldade. Entendeu? Mas nada é impossível quando a gente quer. Mestre, como é uma coisa de vocação? Como você vem conseguindo acumular tanto conhecimento? Enquanto, para a gente, manter o foco em uma arte marcial já é muito difícil. Como você consegue esse leque de conhecimento e de treinos? Simples, uma coisa desde a infância. Né? Quando eu era pequeno, eu tinha uns 10, 12 anos, o meu pai ele se afastou da gente e então eu fiquei sozinho com 6 irmãos pequenos. E as outras pessoas falavam para mim o seguinte: fica quieto se não apanha.
eu não tinha o pai por perto, né? Então, me veio na cabeça, eu preciso aprender a lutar para aprender a me defender. Ou seja, se alguém vier bater em mim, eu vou saber me defender. As artes marciais, elas são tão interessantes que é o seguinte, eu comecei a treinar porque eu queria bater em alguém. Esse era o foco. Só que com o passar dos anos, as artes marciais me ensinou que eu aprendi a lutar para não precisar lutar. Né? Eu comecei a praticar arte marcial no dia 23 de maio de 1981. No dia 23 de maio de 2021, agora, fez 40 anos. Né? E eu fui pegando um gosto. Entendeu? Cada uma que eu aprendia, eu queria aprender a outra. Eu queria aprender a outra. Eu queria saber como é que era. Na verdade, o foco era, eu queria saber qual era a melhor. Esse era o foco. Eu queria ver qual é a arte marcial melhor. E eu cheguei a uma simples conclusão. Todas elas são excelentes. Isso. Depende de quem pratica. Entendeu? Se você pratica a sua arte com amor, Kung Fu, Karatê, Judô, Taekwondo, Jiu-Jitsu, não importa. Você pratica com amor, com vontade, você fica bom nela. Você só tem que gostar. Isso. Eu acredito que você está naquela função de jardineiro. Né? O jardineiro, ele vai para o jardim. O jardim tem várias modalidades, vamos dizer, de plantas, de flores. Uhum. Ele não vai, o jardineiro não cuida só de uma espécie. Não, ele cuida de todas. De todas. É, com certeza. É. E é uma coisa assim que, eu vou ser franco com você, sem arte marcial, realmente eu não sei o que eu seria hoje. Entendeu? Porque a arte marcial em si, ela transforma o homem. Isso. Entendeu? A disciplina, ela é tão intensa, é tão fundamental, que você muda a forma de viver. Mas, mestre, me permita chamar de mestre pela reverência. Tá ok, tá ok. Né? Diante de um atleta, digamos que é atleta, né? Uhum. Com tanto conhecimento assim, não tem como falar grão-mestre, porque hoje pessoas com menos tempo que o Manuel Vasconcelos tem de artes marciais já tem título, né, de mestres e até de grandes mestres. No Brasil, existe alguém com esse know-how, com esse conhecimento seu? Não. Né? A gente já fez uma pesquisa e a gente só descobriu nos Estados Unidos o Mike Jai White, que é um ator famoso, que tem 7 faixas pretas. Esse ator que ele está citando, o mundo das artes marciais sabe muito bem, né? É um bom pugilista, inclusive, né? Também, é. E ele fez aquele filme, um dos filmes épicos aí da arte marcial, com aquele... o pessoal gritava, boica, boica. Boica, isso. Isso. Vários filmes. Ele tem fez vários filmes. Mas um desses aí foi para o pessoal do Enguardas localizar bem quem é esse ator, né? Ele, de fato, é um artista marcial. E já E ele tem... 7 faixas pretas, igual a mim. Igual. Né? Eu tenho 7 pretas e uma marrom. Né? Eu quero completar a 8ª faixa preta. Então, na sua pesquisa, no Brasil não existe ninguém assim? Não, que comprove... E fora do Brasil só tem esse ator? Só esse ator. Mas a gente não descobriu mais ninguém. Pode ser até que apareça, mas não apareceu, que comprove. Porque hoje, a internet, aparece muita coisa. Né? Eu quero ver as pessoas provarem. Tá? Ter um diploma, ser formado por uma federação, uma confederação, entendeu? Nós temos esses diplomas. Esse seu kimono de Gil, por exemplo, o mestre está aí, e eu sei, né? Posso dizer que eu sei. Ele participou de um campeonato agora, não é recente? Campeonato Mundial de sem kimono. Ganhei. Eu ganhei na categoria e fui vice-campeão no absoluto, sem limite de peso. Olha, pessoal do Gil, olha aí, viu? Tá honrando aí a tradição, hein? Aliás, falando em jiu-jitsu, essa formação vem de qual escola? Eu venho da Lotus Club, né, que vem da linhagem de Carlos Gracie, Otávio de Almeida, Moisés Murad, né, e o Raul Vieira e Souza, que é o meu sensei, né, de jiu-jitsu. No Kung Fu, que é a nossa praia em comum, né? O senhor vem de onde? Do Mestre Liu Yinkei. Ah, tá. Né, eu sou aluno direto do Mestre Liu Yinkei. Mestre Liu, grão-mestre, né? Grão-mestre Liu Yinkei. Ele é um dos ícones, né, digamos assim, do Kung Fu aqui no Brasil, né? Foi ele que é um dos primeiros que trouxe, né? Junto com o mestre Chan Wei, mestre Lope, daquela primeira geração de mestres, Isso, nessa primeira geração. Ele veio, eu lembro que veio ele para o Brasil com o irmão dele, que já é falecido, né? Você sabe que é bom ressaltar uma coisa que eu acho interessante? O mestre Li e o Jack Chan, eles são os 2 únicos chineses fora da China
que receberam o prêmio Nobel chinês. Oh, bem lembrado. Entendeu? Bem Ele lembrado. e o Jack Chan, os dois. O governo chinês ele costuma reunir personalidades fora, que vivem fora do país, e eles fazem uma homenagem, um Oscar, digamos assim, é isso? Isso. Isso que foi há 2 anos, não foi? Isso, exatamente. Que o Mestre Li foi convidado, ele foi até a China e recebeu essa premiação como personalidade chinesa fora do país, né? Ele mora no Brasil e recebeu essa premiação por ser, digamos assim, de altos serviços, né? Isso, prestados, né, fora da China, entendeu? Isso, um chinês que entendeu? Divulgou, né, os trabalhos chineses fora da China. Eu já treinei com o Mestre Li, nossa, muito conhecimento, muito conhecimento. Te falar uma coisa que às vezes algumas pessoas perguntam e outros duvidam, né? Que nem você falou, você leva de 8 a 10 anos para formar faixa preta de uma arte marcial. Pô, como é que você consegue 7 faixa preta? Peraí, mas quantos anos você tem? 200 anos? Não é assim. A arte marcial, se a gente colocar por outro lado, é igual matemática, tá? Tem várias operações de matemática. Sim, sim. Né? A arte marcial também ela é assim. Quando você pratica uma, tá? Literalmente falando, fica mais fácil para você praticar outra. Você fica mais acessível. E eu sempre pratiquei 2, 3 ao mesmo tempo. Sempre. Entendeu? Que na última vez que eu tive aqui, eu já treinava jiu-jitsu. Eu levei 14 anos para formar faixa preta de jiu-jitsu. Aí as pessoas dizem, pô, você levou 14 anos numa arte, 20 outra, é 50, 60, não é assim. É que eu praticava 2, 3 artes marciais praticando. Sempre. Quanto a praticar uma modalidade e entrar em outra, realmente, quem já tem uma estrutura marcial, entra com uma certa vantagem. Por exemplo, eu treinava numa escola, eu me formei numa escola, comecei a iniciar no mesmo estilo, louva a Deus, mas numa outra modalidade, num outro fundamento, e pelo conhecimento que eu já tinha, né, que eu já adquiri, claro que a gente já entra um pouco mais, a gente consegue avançar mais rápido. Ó, eu vou te contar um fato interessante. Quando eu comecei a treinar taekwondo, né, uma coisa que ninguém acreditou. 8 meses de academia, 8 meses, eu já era faixa vermelha, ponta preta, que é a penúltima. Aí eu teria que fazer exame para preta. Só que eu não tinha tempo hábil para fazer exame para preta, porque eu só tinha 8 meses de academia. Muita gente, como é que com 8 meses de academia você vai formar faixa preta? Mas eu já era preta de kickbox, já era preta de kung fu. Entendeu? Então, fica bem mais fácil para você aprender. Digamos assim, eu não sei se a palavra é fácil, só que fica justo. Né? Existem muitos filmes que a gente vê, filmes de guerra, filmes de ação, onde o soldado de infantaria, ele é obrigado ou o soldado no sentido geral, ele não aprende a tirar só uma arma. Não, com várias. Eu só sei atirar com fuzil. Como pode ser isso? Né? É verdade. E se acaba a munição, você vai fazer o quê? Né? Usa capacete, usa adaga, usa qualquer outra coisa. A arte marcial não é esse padrão. A gente não pode estar limitado a um segmento só. Não. Uma coisa interessante, eu falo isso pelas artes marciais que eu pratiquei. A arte marcial é um caminho que você entra, começa a caminhar. Você vai sair daqui, vai morrer e não vai chegar ao final desse caminho. É impossível. Não tem como. O conhecimento das artes marciais é infinito. Tá? Você pode aprender bastante, mas você jamais aprenderá tudo. O mestre falou agora bem como filósofo, né, das artes marciais, e é bem isso que nós entendemos. Eu entendo que a gente pisa nessa estrada, a gente sabe que está no conhecimento. É a estrada do conhecimento. A gente não tem a pretensão de conhecer tudo. A gente se satisfaz em dar um passo. Que nem aquela frase que diz, quando a gente acha que sabe muito, a gente descobre que sabe muito pouco. Entendeu? Precisamos aprender mais, vamos estar sempre aprendendo. Mestre, quando você treinava, iniciou a treinar há 40 anos, dava o primeiro soco. Hoje, com tantas artes marciais, qual a diferença daquele seu primeiro soco para o soco de agora? Olha, naquele tempo, não tinha segurança, não tinha confiança. E um português bem claro, eu não sabia bem o que estava fazendo. Hoje, eu sei o que eu faço, eu tenho confiança, entendeu? E eu acredito naquele soco, entendeu? Por quê? Porque de tanto praticar, entendeu? Eu jamais vou soltar aquele soco em vão, entendeu? E é uma coisa que só o tempo te ensina.
Não é professor nenhum. O professor, ele te ensina a técnica e você amadurece ela com o tempo, entendeu? Hoje você tem uma coisa que nós chamamos de visão, né? Um atleta chegar aqui e disser, olha, eu nunca treinei nada na minha vida e tal. 5 minutos de exercícios, eu já sei se realmente ele fez alguma coisa ou não. Só pela forma dele se mexer. O corpo dele entrega a ele. Se ele nunca praticou nada, os exercícios vão mostrar, entendeu? Se ele estiver mentindo, dizendo que nunca praticou nada, o corpo dele vai mostrar. Entendeu? Isso a gente adquire com o tempo. Né? Fica registrado. Fica registrado. O mestre falou uma coisa que a gente sempre costuma comentar entre os professores e tal. Qual a diferença? Eu perguntei, não foi assim sem propósito, sobre a diferença de um soco iniciante para um soco de 40 anos depois. Uhum. E o mestre vai ensinar a sua técnica para alguém e o mestre fala, bom, eu vou ensinar você a socar. Agora, como a pessoa vai entender o conteúdo que tem nesse seu movimento, mestre? São 40 anos de história. É, muito tempo. Leva tempo. Tem que ter muita paciência, concentração. Entendeu? Não é fácil. Dizer que é fácil, não é fácil. É difícil. Só tem uma coisa fundamental. Em tudo que você vai fazer, tudo, tá? Desde um soco, um movimento, o que for, faça com vontade, faça com o coração. Se você não fizer com o coração, não funciona, não dá certo. Entendeu? A arte marcial tem muito disso, coração. Mestre, eu acredito que o mestre também, além de todo esse conhecimento, o mestre está numa vanguarda hoje, porque o conceito de luta globalizou, né? Globalizou. Globalizou. Não é mais aquela, digamos, aquela coisa territorial só, né? O pessoal da capoeira está treinando o chão, né? O pessoal da Não, todo mundo está tá se diversificando. Está treinando boxe. Né? Quando eu comecei a treinar, as portas eram fechadas. Ninguém podia ver os treinos. Ninguém permitia que você assistisse. Entendeu? Ou seja, você treinava uma coisa, era só aquilo ali, você não podia treinar outra. Ou seja, a mente dos professores naquela época era muito fechada. Eles tinham medo que você aprendesse. Só como você vai evoluir se você não ensina, não passa para frente? Vai morrer ali? Entendeu? Hoje é diferente. Tá? Uma coisa que é bom falar, eu acho interessante, os lutadores de hoje, tá? De MMA principalmente, tem muitos lutadores excelentes. Tá? Só que, no meu ponto de vista, cada um deles tem que, mas no mínimo, assim, no mínimo, ele tem que ter uma arte marcial como formação. Uma, que seja uma. Ele tem que ser faixa preta daquela arte marcial. Porque tem muitos lutadores que são excelentes lutadores, só que não tem formação nenhuma. É por isso que o nível, digamos assim, o nível cultural dos atletas, assim, quando eu falo cultural, não estou desqualificando. A linguagem aqui é arte marcial. Quando eu falo cultural, é dentro da arte marcial. Então, o lutador, ele é campeão, mas ele só sabe derrubar e acabar com o outro. Ele não sabe transmitir aquilo que ele sabe fazer. Não. Isso, hoje, é fundamental. O pai coloca uma criança na escola que ele quer ver o desempenho da criança, quer que ele seja educado. Ele não põe a criança lá para aprender a brigar, não. Põe para aprender uma arte. Se o professor não conseguir transmitir isso, ele não se transforma em um artista marcial, se transforma em um brigador de rua, infelizmente. Nesse ponto, eu reverencio muito a cultura asiática da arte marcial, tanto da Ásia média, baixa, que vem de Tailândia, aquele bloco ali, onde a arte marcial é muito severa, ainda é muito severa. Muito severa. Lá, muito severa. A arte do dojo, por exemplo, né? Quando a gente vê a história dos samurais e a técnica da espada, de como eles reverenciam aquele ritual só de colocar, embanhar e desembanhar, né? A espada samurai. Tudo é uma técnica, tudo é história, tudo é tradição. Agora, tudo aquilo caminhava para o combate. Havia uma leitura, né? Com certeza. Cultural para que a pessoa se tornasse um guerreiro. Na luta moderna, não há cultura. Não. Infelizmente. Não há cultura. Não. Eu discordo plenamente muitas lutas que eu vejo de algumas pessoas que o maior defeito, no meu ponto de vista, de um lutador
é menosprezar seu adversário. Nossa. Desrespeitar ele. Tem uns que dizem o seguinte, não, mas é o meu jogo, eu luto assim. Não, não, você está faltando com respeito àquele atleta. Nossa, não tem. Lembre-se que se você só está ali, porque aquele atleta também está. É. Se aquele atleta não subir ali, você não é campeão E de nem, nada. e nem vai faturar o dinheiro. Também. Não é isso? Entendeu? Tem isso. Agora tem gente, tem um lutador que cavava a sepultura, assim. Não, esse tipo de coisa é Pelo antiesportivo, é muito, antiesportivo. muito. Eu falo, gente, os filhos, os irmãos, aquele cidadão que está nocauteado, tem esposa, tem filhos, tem marido, Ele tem uma família também. Ele é um ser humano. Como aquelas pessoas estão vendo aquele ente querido sendo assim tão humilhado? Né? Isso é esporte, não é arte marcial. Isso é verdade. Né? Isso é Esporte. Então tem que vender mídia? Tem que vender, né? Isso é o business, né? Americano. Uhum. Infelizmente, globalizou essa cultura, que não tem nada a ver com arte marcial. Infelizmente. Não tem nada a ver. Eu já vi luta, eu também já fui assim, já levei umas boas lambadas, e nunca o adversário sobrepujou ou fez alguma coisa sobre isso. Ao contrário, né? Ao contrário, a gente está lá, a gente fica preocupado até com... Com certeza, com certeza. É isso? Eu lembro que teve uma luta de boxe chinês, aí aquele vício que a pessoa tendia a querer fazer a queda, de cabeça baixa, ele tomou uma joelhada, né? Mas fraturou tudo assim. Mas o oponente estava lá, coitado, o menino ficou em prantos, né? Porque viu o colega lá, todos irmãos de treino, não é isso? Ninguém é adversário. Não existe o Manuel campeão sem você, meu adversário. Não tem como. Entendeu? Eu só sou campeão porque você quis competir comigo. Então, eu tive alguém para competir. E se eu não tiver ninguém, eu vou ser campeão de quê? Mestre, você treinou arte marcial japonesa, tailandesa, chinesa, coreana. Né? Americana também. Kickbox, que é americano, Então, assim, você tem pontos em vários países. Como você filtra essa cultura toda? Como que eu filtro? Rapaz, olha, é o seguinte. Eu prezo duas coisas, ou melhor, três coisas eu peço. É a disciplina, a humildade, tá bom? E o respeito. Isso é fundamental, tá? Que nem você falou, eu conheço tantas dessas artes marciais, todas elas, cada um tem as suas disciplinas, tá? O atleta que tem esses três princípios, tá? De humildade, respeito, né? Essas coisas, tem futuro, entendeu? É interessante isso aí, entendeu? Eu acho maravilhoso, né? O que eu acolhi para mim, de tudo isso que eu aprendi, né? Eu sou uma pessoa feliz com o que eu faço, entendeu? Algumas pessoas da minha família falam, escuta, isso aí nunca te deu nada. Eu peguei faixa preta de jiu-jitsu. Primeira coisa que a minha mãezinha perguntou, filho, mas te deu uma casa? Não, minha mãe não me deu uma casa. Isso é uma conquista pessoal minha, entendeu? O conhecimento que eu tenho sobre essa arte, entendeu? Adoro isso, eu me sinto feliz fazendo isso, entendeu? Hoje eu sou aquela pessoa que jamais vou brigar com alguém. Mas, mestre, você pensa... Como que você vai passar esse conhecimento? Você vai montar o seu dojo? Como já tem dojo montado? Tá em projeto? Porque é muito conhecimento, mestre. Não tenho dojo, mas está em projeto, tá? Eu quero, se Deus quiser, eu quero ver se eu consigo montar a minha escola, né? Então, quando eu montar a minha escola, conhecimento eu vou ter para passar para quem quiser aprender, né? Eu vou te dizer uma coisa, já dei muitas aulas, tá bom? Eu tenho alguns alunos formados, né? Só que hoje, o senpai Manuel Vasconcelos, hoje, montar uma escola, eu vou ter uma outra estrutura, entendeu? Porque esses anos todinhos me ensinou muito, né? Quando a gente é mais jovem, a gente está muito na adrenalina, né? Então, a gente treina o atleta para ele bater, fazer isso, aquilo. Hoje não. Hoje você treina ele, lógico, vai competir, é um treinamento de competição. Aquele que não vai competir, ele vai treinar para a vida dele, entendeu? Porque arte marcial não é só competir, lutar, não é isso não. Não é isso não, entendeu? Arte marcial é uma filosofia de vida, né? Eu, particularmente, se eu sou ministro dos esportes, arte marcial no Brasil seria matéria obrigatória nas escolas, como é no Japão, na Coreia e na China.
É. Entendeu? Houve aí algum atleta olímpico que chegou a levantar uma discussão dessa, né, queria implementar o judô nas escolas, no ensino. Algumas escolas particulares têm, né, trabalhos assim, mas é aquela coisa meio esporádica, não é da cultura brasileira, não é isso? Não, não é. Não é da cultura Infelizmente brasileira. não é. Não é. Eu conversei recentemente com um jovenzinho, um rapaz de 14 anos, praticante de arte marcial. Eu falei para o pai dele, nossa, ó, veja só o diferencial que faz a vida de um garoto de 14 anos, que não está grudado no videogame, não está grudado no celular, né? Tem a visão aberta para a vida, sabe falar. Não é isso? Uma dificuldade do jovem hoje não sabe conversar. Né? Nosso país ele é maravilhoso, É. tá? Mas nós temos muita desigualdade, muitas coisas que a gente não concorda, entendeu? O que podemos fazer? Né? As artes marciais de 40 anos para cá, mestre, evoluíram, porque, claro, né, as portas se abriram, a cultura dos antigos, eu não falo dos antigos de uma forma de ultrapassado, eu falo dos antigos de forma com reverência. Os antigos foram formando os seus discípulos, tal, as artes evoluíram, mas eu também acredito que evoluíram exageradamente, também meio que sem uma construção, sabe? Parece que se perdeu um pouco, ou muito da tradição, por conta da modernidade. Sim, com certeza. Olha, você chega hoje, entra num dojo, né? Que o dojo é o salão de treinamento, 4, 5 artes marciais diferentes, você vai ver a diferença na postura dos alunos, tá bom? Num dojo de judô, karatê, você jamais senta, fica encostado lá de qualquer jeito, não. Você cruza as pernas, você tem uma postura, você só fala quando o professor te autoriza a falar, entendeu? Você só entra se o professor autorizar você a entrar, você só sai se ele autorizar, entendeu? Infelizmente, todas não são assim. Tem algumas academias que a gente entra e a gente até se assusta. Fala, meu Deus, parece um baile, entendeu? Então, como você falou, perdeu a essência da disciplina, o respeito, tá? No karatê, eu não posso chegar para o meu Shihan, ô Shihan, tudo bem? Segura aqui, por favor. Não posso fazer isso, não. Tem que ser com as duas mãos, Shihan. Isso. Entendeu? Eu só levanto se ele mandar eu levantar. E por aí vai, entendeu? Então, isso é disciplina. Você sabe uma coisa que eu aprendi no karatê, que eu comecei o karatê faz 10 anos atrás, que era a única coisa que eu não ia fazer e acabei fazendo porque eu queria provar para mim mesmo que eu posso. Entendeu? É um particular. Quando terminou o treino, o sensei, todo mundo pegar o pano, passar no chão. E eu pensei comigo, pô, mas eu pago a academia para treinar, não é para limpar o chão, né? E fui para o vestiário. Ele foi lá, Manuelzinho, por que você não está limpando o tatame com os outros? Eu digo, mas precisa? Ele falou, quando você entrou para treinar, não estava limpo? Tava. Então, você usou junto com os outros, todo mundo limpa, para outra turma entrar e encontrar limpo, e assim sucessivamente. Né? Isso não... Aí ele falou o que eu pensei, ele falou, isso não faz de você um faxineiro, faz de você uma pessoa humilde, está deixando o dojo da forma que você encontrou. Essa é a casa, né? Então, você vê, humildade. Humildade. Mestre, o pessoal da produção já sinalizou que nosso round chegou ao final. Está no final. Mas é isso, a gente vai conversando, muita história para contar e para aprender. Eu preciso muito, assim, convidá-lo para estar de volta aqui, né, para a gente dar sequência. Com certeza, estarei aqui com o maior prazer, gosto de estar aqui, tá? O seu programa é ótimo, eu fiquei feliz. Você me chamou ontem, né? Eu já estava aqui. Oh, que maravilha, maravilha. Eu agradeço muito a sua presença, mestre, muito na obrigado. aula, pelo conhecimento, viu? Amigos em guarda, saúde e paz.